Fala galera, sejam bem-vindos a mais um BTV live gravada. Solta a vinheta. Então galera, eu sou o Cauã Felipe da turma 2001, tô aqui com a Adriane da turma 1001. A gente vai falar um pouco sobre dois temas muito interessantes e atuais agora. Um deles é descoberta de sequelas em pacientes com Covid-19. O outro é trens, metrôs e ônibus podem ter serviço suspenso até agosto desse mês, no Rio de Janeiro. Então, são os assuntos, fica ligado aí agora. Vamos passar para a Adriane, que ela vai começar falando um pouco. Fala aí, Adriane. Oi, gente! Como vocês sabem, o Covid-19 é um vírus novo e por causa disso estamos sempre tendo atualizações, novidades e descobertas. E recentemente foi feita mais uma descoberta. Foi divulgado um estudo que mostra que as pessoas, mesmo já tendo sido curadas da doença ou então sendo assintomáticas, podem persistir sequelas, como dificuldade de respirar, confusão mental, depressão, entre outros sintomas do Covid. Esses casos são chamados de Covid a longo prazo. Na pesquisa, foi feita uma pesquisa que mostra que as pessoas, mesmo semanas ou meses depois de ter enfrentado a doença, continuam com sintomas. E com essa descoberta veio mais duas dúvidas. A primeira é que não se sabe se esses sintomas a longo prazo é devido ao vírus ou uma resposta imunizante gerada do corpo. E a segunda dúvida é que não se sabe se essas pessoas que estão tendo esses sintomas a longo prazo são contagiosas ou não. Cauã, qual é a sua opinião sobre essa nova descoberta e essas duas dúvidas levantadas? Então, Adriane, sobre isso que você perguntou para mim, eu achei que é uma coisa muito nova, né, pra gente. É uma novidade, né? Mais uma coisa ruim, né, descoberta sobre a pandemia do coronavírus. Por que é ruim? Porque quando você tem aquela esperança de você estar curado, né? Finalmente você está curado, você pode ter sequelas, né? E essas sequelas não sabe qual é o tempo que ela pode durar, não sabe se ela vão tão descobrindo ainda por cima a cura, né? Do Covid e não sabe se isso daí pode ser o que você explicou, qual é o motivo, né? Se isso daí tem uma cura também, se isso daí pode se prolongar por muito tempo. Então é mais dúvida, ainda mais dúvida que surge além das que a gente já tem, né? Isso aí é um pouco difícil de lidar, né? A gente não sabe ver as pessoas que a gente ama pegar e depois ficar muito tempo por falta de ar. Tem pessoas que têm sintomas diferentes, mas mesmo assim, ninguém gosta de sofrer, aí sofre com algum outro sintoma diferente ou falta de ar por muito tempo. Aí você acha que tá curado, você tá curado, só que aí você tem sintomas, sequelas daquele passado, né? Então aí é uma coisa muito ruim, né? Eu penso assim. Agora, galera, eu vou prosseguir com o meu tema. Os trens, metrôs e ônibus, principais meios de transporte necessários para os trabalhadores do Rio de Janeiro, podem ter serviço suspenso no mês de agosto. Sim, as empresas estão alegando falência. Os serviços de metrô, trem do Rio de Janeiro, podem parar a partir do próximo mês. As empresas alegam que a queda no número de passageiros devido à pandemia de coronavírus é muito grande. A Supervia afirma que a redução de passageiros durante a pandemia provocou um prejuízo que pode chegar a 120 milhões de reais. Essas empresas não têm expectativa de começar o próximo ano com o saldo positivo, nem mesmo com o saldo bom. Essas empresas estão cobrando dos governos uma ajuda financeira. Só que a gente sabe que o transporte aqui no Rio de Janeiro ele nunca funcionou bem, né? A gente observa que sempre que é possível para eles colocarem dinheiro no bolso, eles colocam. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que prestar atenção e observar e cobrar, porque se eles economizam no máximo que eles podem, agora não é momento de economizar, é momento de se adaptar. Todas as empresas precisam se adaptar. Você não tem condições de você ter o mesmo tipo de lucro que você tinha antes. Pequenas empresas se adaptaram, as grandes empresas também precisam se adaptar.
Por exemplo, se eles colocam um ônibus lotado, ao invés de colocar vários ônibus para poder, em horários pontuais, para poder funcionar bem o sistema, é mais barato, porque eles economizam na gasolina. Tirar o cobrador, eles economizam dinheiro também. Bota o motorista como cobrador. E isso funciona em vários meios de transporte também. O ônibus, como já citado, o trem e o metrô é um serviço de qualidade, mas também tem seus certos problemas, né? Então eles têm que se adaptar. Eu acho que, na minha opinião, é essa, que eles precisam aceitar o que está acontecendo e que eles não vão ter mais os ricos que cobriam a vida boa que eles tinham antes. Eles têm que parar de pensar um pouco neles e, nesse momento, tentar pensar um pouco no povo, né? Pelo menos durante a pandemia ou durante esse surto de coronavírus até acabar, porque é um momento que os trabalhadores vão ficar sem transporte e vão precisar de se locomover. Como é que eles vão fazer? Não só os trabalhadores, mas as pessoas que simplesmente não têm condições de comprar um carro, né? Como é que elas vão ir para um local que eles precisam fazer uma compra, alguma coisa do tipo? Então é assim que eu penso. E você, Adriana, qual é a sua opinião? Então, na minha opinião, eu acho que não deveriam suspender esses transportes. Eu acho que as empresas estariam sendo meio que precipitadas. Por causa que tudo bem, vai ajudar bastante, vai evitar aglomeração, que colabora muito nessa pandemia que estamos vivendo. Mas a gente também tem que pensar nos pontos negativos. E, por exemplo, esses transportes são o principal meio de locomoção dos trabalhadores, em que eles necessitam desse transporte para ir até o seu trabalho. Porque quando a pandemia começou, os que foram possíveis trabalhos começaram a ser de casa. Mas muitos não têm essa possibilidade, eles precisam ir até o seu trabalho e não têm carro próprio para poder se locomover. E suspender esses transportes só iriam dificultar. E para mim o segundo ponto negativo é que eles vão suspender. Tá bom, eles suspendem agora. Em algum momento eles vão ter que voltar. E essa pandemia que estamos vendo não tem previsão de acabar. Então pode ser que quando eles voltem ainda tenha pandemia. Então eles terem parado o transporte só vai ser um atraso, porque ainda vai estar ocorrendo a pandemia quando eles voltarem. Eles vão ter que voltar a funcionar na pandemia e não vai ter tido diferença. E também eu acho que as empresas, em vez de interromper, elas teriam que adaptar. Porque, primeiro, tudo bem que começa pela consciência da própria pessoa. Tipo, estamos vivendo uma pandemia, eu preciso usar um transporte público, eu vou o quê? Vou me prevenir, entendeu? Isso já tem que vir na consciência da pessoa. Então, o papel das empresas poderia ser apenas adaptar, reforçar isso que as pessoas já estão pensando, entendeu? Digamos que criar, tipo, regras, modos de se prevenir no transporte, limite de pessoas, essas coisas, sabe? Ou então aumentar, tipo, tem um certo horário que tem muita gente, então vamos aumentar a quantidade de transportes nessa hora para não ter muitas pessoas em poucos transportes, essas coisas, sabe? Então, para mim é isso. Eles deveriam procurar adaptar e não interromper, por causa que pode ser que eles estão fazendo isso para colaborar e acabam prejudicando. Mesmo que o foco deles seja evitar a aglomeração, colaborar para a pandemia, eles têm que pensar no que isso vai acontecer para a sociedade. Para ficar por dentro dos assuntos e das novidades, vocês podem acessar nossas plataformas, nossas redes, Facebook, Instagram e o YouTube. Essas nossas redes você fica atualizado de todas as notícias que tiverem, de todos os assuntos importantes do colégio, para os alunos e também para a sociedade de Gero Pedreiro e para os pais. É só vocês acessarem, se inscreverem e fiquem à vontade para comentar, gente. É muito bom quando vocês dão essa força pra gente. Deixe seu like aqui embaixo desse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, e suas reações pelo Facebook e seu coração pelo Instagram. Cada um numa rede social, na sua rede social preferida, você pode seguir a gente de várias formas para ficar por dentro. Então, galera, esse foi o nosso BTV, live gravada dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.